para frente, compartilhe. Seja também um cooperador do Evangelho, inscrevendo-se no canal e compartilhando essa mensagem em o nome de Jesus. Atos dos Apóstolos 2, 17 ao 21 está no Novo Testamento e nos revela uma visão aí apocalíptica, porque a própria Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quero trazer aqui a palavra revelada em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2, nos versículos 17 ao versículo 21, que eu vou lendo o versículo e vou fazendo a exposição. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os seus jovens terão visão, os velhos terão sonhos. Nós podemos identificar nesse versículo 17 a época de ouro da igreja. Nós podemos ver a época de transição da igreja de Filadélfia, que está no seu ápice, lá pelo ano 2000, e o surgimento da Laodiceia, aquela igreja que traz aí os acordos e as alianças, assim como está escrito aí no livro do Apocalipse, no capítulo 3, verso 10, onde Deus fala para a Filadélfia que a preservará da tribulação, ou então da grande tribulação. Lá no versículo de número 18 diz: sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Diferente do versículo 17, onde traz a explosão do movimento pentecostal sobre o mundo, no versículo 18 destaca o individual, falando sobre servos e servas cheios do Espírito Santo que vão profetizar. Lá no versículo 17 no coletivo, aqui no 18 está trazendo o indivíduo. Logo nós observamos que nesse versículo em questão nós vamos ver os cristãos cheios do Espírito Santo percebendo o declínio de uma igreja espiritual e dando o alerta para a volta de Jesus. São aqueles que darão o grito na meia-noite dizendo: aí vem o noivo. Nós podemos entender no versículo 17 o lúdico, o apaixonante do mover espiritual, o grande mover espiritual do nosso século. E no versículo 18 nós vamos ali que agora já se perdeu aquela essência, aquele glamour do movimento pentecostal, porque a igreja, de certa forma, se corrompeu com os acordos, se corrompeu com as riquezas e acabou aí fazendo alianças que são nocivas ao reino de Deus, e encontramos o cristão avisando, dando grito, que aí vem o noivo. Lá no versículo 19 já entra numa situação um pouquinho mais difícil. Observe: mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Nós já vamos observar no versículo 19 o Apocalipse 8 e o capítulo 9. Nós vamos ver aí já os sinais de tribulação sobre a face da terra. Já começa aí o domínio do anticristo, a permissividade de Deus e os juízos de Deus vindo passo a passo, se tornando uma verdadeira realidade. Lá no versículo 20 de Atos dos Apóstolos diz assim: o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor.
o versículo 20 já aponta para a grande tribulação, onde o sol representa o nosso Deus na sua glória, no seu esplendor. A lua reflete a luz do sol, que não é outra coisa senão a igreja refletindo a glória de Deus. E nós vamos ver aí por último o final de grande tribulação, onde o próprio Senhor Jesus voltará em glória, como diz lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1, no seu versículo de número 7. Bem, irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 17 ao 21, nós vamos observar essa narrativa que aponta profeticamente para os nossos dias. Lá no versículo 21 diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ora, nós podemos entender que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, por quê? Porque esse alguém certamente viveu o ápice do movimento pentecostal, passou pelo seu declínio, entrou em tribulação, viu os sinais, chegou em grande tribulação e viveu todo aquele contexto, desde o ápice do pentecostalismo, como também a entrada no juízo de Deus, e por tudo isso, aquele indivíduo terá condições de clamar ao Senhor, e exatamente na hora que ele invocar, ele será salvo. Por quê? São aqueles que viveram e de uma certa forma abandonaram o cristianismo, mas são conhecedores da palavra de Deus e em algum momento terão a oportunidade, dentro de tudo que estarão vivendo naquele contexto, de clamar e serem salvos. Bem, resumo. Primeiro, uma explosão espiritual da igreja enorme. Isso aí nós já vivemos sobre a face da terra. Inclusive, existem ministérios aí que enviam mais de 1.500 missionários. Não é verdade? Segundo, uma opressão ao espiritual, quer dizer, uma opressão muito grande à igreja, a Israel e aos cristãos. É o que nós estamos vendo hoje. Terceiro, sinais em tribulação e grande tribulação. E em quarto, a segunda vinda de Jesus sobre a terra. E para finalizar, diante de uma situação tão extrema, que vai desde o ápice da igreja, a sua queda, falo aqui por causa das alianças e do seu comprometimento com o mundo, acaba então entrando na fase de Laodiceia, e onde então alguém que por um acaso ficar e não subir ao arrebatamento, alcançará a salvação aí por clamar. Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Igreja Evangélica Geração Peregrinos, a geração do arrebatamento. Rua General Canabarro 3391, frente à Farmácia Municipal. Nossas reuniões, terças e sextas às 20 horas e domingos às 19 horas. Venha conhecer e fazer parte da nossa história. Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mateus 24:34.